3 frases de impacto. Deus não se curva à minha pressa. Existem processos que precisam ser respeitados. Não existem atalhos para chegar à maturidade. Bom dia, soldados da madrugada! Talvez falar sobre crescimento espiritual pode ter gerado em você uma certa ansiedade. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou me desenvolvendo? Será que eu ainda sou um bebê espiritual que precisa de papinha, de cuidado, de carinho, de alguém me adulando o tempo inteiro? Ou será que eu já estou criando casca espiritual? Será que eu estou no processo correto? Filipenses 1, verso 6 diz assim: tenho certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada naquele dia em que Jesus Cristo voltar. É preciso entender, meus amigos, que o processo de crescimento espiritual leva a vida inteira. Como eu disse para vocês, não se trata de um lugar, mas se trata de uma direção. E aí, para acalmar seu coração, eu trouxe aqui para você algumas evidências de crescimento espiritual. Mas antes de falar das evidências de crescimento espiritual, eu e você precisamos compreender que nós devemos respeitar os processos. 9 mulheres não geram uma criança em um mês. Não existem atalhos para chegar à maturidade. Não existe um acelerador de crescimento espiritual. É claro que as experiências espirituais, elas me fazem amadurecer mais rapidamente, mas não é um atalho. Deus precisa amadurecer o meu e o seu coração. Enquanto nos preocupamos com a rapidez de nosso crescimento, Deus se preocupa em ver-nos crescer fortes. Crescer forte é muito mais importante do que crescer rápido. Agora, quais são, então, as evidências de que eu estou no caminho do desenvolvimento espiritual? Eu enumerei aqui, gente, da minha cabeça mesmo, 21 evidências de que eu estou no caminho do crescimento espiritual. E eu quero que você entenda que à medida que eu fui pensando, eu fui anotando, então não tem uma ordem de prioridade, mas eu vou comentar um pouco sobre cada uma delas. Desejo servir o próximo. A pessoa que está no caminho da maturidade emocional, ela tem o desejo de servir ao outro. Ela faz parte de uma igreja, de uma comunidade cristã. Eu vejo muitas pessoas falando que não se acostumam com a igreja. É engraçado, lá no seu trabalho, as pessoas te tratam mal, você tem um chefe que é rabugento, e você volta lá no seu trabalho, mas na igreja, que é o lugar de você desenvolver seus relacionamentos, desenvolver seu caráter, engolir os sapos e aprender a conviver com pessoas, você não tem a capacidade de voltar. E aí se vê como um desigrejado. Não é essa a vontade de Deus para a sua vida. E isso demonstra imaturidade emocional e imaturidade espiritual também. Próximo aspecto, se sente tentado. A tentação não é um problema na vida do cristão, é uma evidência de que você está no caminho certo. Cair em tentação é que é o problema. Mas se você se sente tentado, entenda que Satanás está testando você e Deus está permitindo para forjar o seu caráter através das tentações. Sente que pode fazer mais, tem sempre a sensação assim, meu Deus, o que será que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ajudar mais as pessoas? Se incomoda para se aproximar mais de Deus. Será que eu estou vivendo uma comunhão perfeita com Deus? Será que eu preciso ler mais a Bíblia? Será que eu preciso ouvir mais louvores? Será que eu preciso ouvir mais palestras? Não é movido por sentimentos, mas pelo conhecimento. Meus amigos, queridos soldados da madrugada, tem hora que a gente não sente que Deus está conosco. E a vida cristã é assim. E Deus às vezes se afasta de nós para ver qual será o nosso comportamento quando nós não sentimos que Ele está por perto. E embora eu não esteja sentindo a presença de Deus, Ele está sempre de olho em mim.
Ele está sempre me observando. Reconhece rápido quando erra e sabe pedir perdão. A vida do cristão não é sobre não errar, mas é sobre reconhecer rápido e saber pedir perdão. Não tem tempo nem disposição para criticar os outros. Uma das evidências de que a pessoa não está com amadurecimento espiritual é quando ela chega perto de você falando da saia da irmã, da roupa apertada do irmão, falando do pastor que pregou diferente, do irmão que não sabe falar, critica os outros. Gente, quem está na caminhada cristã não tem tempo e nem disposição para ficar olhando para o erro dos outros. Afinal de contas, a gente tem tantos erros, eu não estou dando conta dos meus erros. Pensa comigo se eu vou ter tempo de olhar para o lado e verificar o erro dos outros. Isso não significa que a pessoa não sabe repreender o outro. Porque quando precisa, repreende com amor. Isso é uma característica de quem está na caminhada cristã, quem está amadurecendo. Jamais se considera melhor do que o outro, porque sabe que é pecador. Não faz fofoca, nem para pedir oração pelo outro, tá, meus irmãos? Aceita também a repreensão, porque às vezes a gente erra e não percebe que está errado. E a repreensão é algo que faz a gente crescer espiritualmente. Conhece a palavra de Deus, não vive através daquilo que eu acho, mas vive através daquilo que diz o Senhor. Toma suas decisões com base no assim diz o Senhor e não com base no eu acho, ou eu penso, ou eu quero. É honesto em seus negócios. Um cristão, meus amigos, paga impostos. Um cristão não tem gatonete, não tem gato de água, gato de energia, gato de qualquer coisa, não furta. O cristão é honesto em seus negócios, ainda que isso doa no seu bolso. Isso é uma evidência de crescimento espiritual. Foge da aparência do mal, possui o fruto do Espírito, é generoso, tem uma vida de oração, prioriza a família, e sobre isso aqui eu preciso parar e fazer uma pausa e comentar com vocês. Não adianta a pessoa amar a igreja e ter sua família despedaçada. A família precisa ser uma prioridade. Quando você chegar diante de Deus, diante de Jesus Cristo, Ele não vai te perguntar: cadê a igreja que eu te dei? Ele vai perguntar: cadê os filhos que eu te dei? Cadê a família que eu te dei? A família precisa ser uma prioridade. E por último, que eu anotei aqui, mas com certeza existem outras evidências de quem está na caminhada cristã, é coerente. Ou seja, vive o que prega e prega o que vive. Quando eu falo prega, vive o que fala e fala aquilo que vive. Não é incoerente naquilo que está vivendo. Mas por que, Kepler, que é tão difícil a gente esperar? Por que demora tanto tempo? Eu vou te dar 5 bons motivos porque demora tanto tempo. Primeiro, porque nosso aprendizado é lento. A gente demora muito para aprender. Às vezes a gente precisa repetir 40, 50 vezes uma tarefa para assimilar aquilo que a gente está aprendendo. Segundo, porque é difícil desaprender. Você não chegou no ponto que você está da noite para o dia e também não vai desaprender da noite para o dia. Deus precisa trabalhar seu coração. Terceiro, a verdade pode ser dura demais para você encará-la toda de uma vez. As coisas precisam ser reveladas de forma vagarosa para que você consiga assimilar e não para que você paralise no meio do caminho. Quarto, crescer dói e pode gerar medo. E quinto, hábitos levam um tempo. Meus amigos, caráter é o conjunto de hábitos. E hábitos levam tempo para serem desenvolvidos. Se você está ouvindo esse áudio até aqui, é uma das evidências de que o Espírito Santo está trabalhando em seu coração. Então seja paciente, colabore com Deus, não desista da caminhada cristã e você estará mais maduro a cada dia. No próximo episódio nós vamos começar um novo tema. Nós vamos falar sobre restauração
das ruínas. O título da nossa próxima temporada será Restaurando as Ruínas. Se você aprendeu algo positivo com esses últimos áudios que você ouviu aqui e quer me agradecer de alguma forma, a forma mais positiva que você tem de agradecer é compartilhando esse áudio com outras pessoas. Então eu te peço, compartilhe esse áudio com pelo menos 3 pessoas que você ama. E se você está comprometido a continuar no processo, no caminho do crescimento espiritual, por favor, comente nas minhas redes sociais a palavra processo.